Olá, galerinha do quinto ano. Vamos iniciar nossa aula de geografia, certo? O conteúdo As Cidades Brasileiras, volume 2, ok? E o objetivo da nossa aula hoje é a gente meio que diferenciar as cidades planejadas de cidades espontâneas, né? Cidades não planejadas. Qual é a diferença, né? Visualmente, enfim. Então, vamos aí da página 2 à página 7. E na página 2, ele já traz aí duas imagens, certo? Duas cidades diferentes. Essa primeira aí é Palmas, no Tocantins, e a segunda é São Paulo. Abaixo das imagens tem aí algumas questões, né, para vocês refletirem e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte. Se você observar essas duas imagens, vai ter uma distinção entre elas, né? Quando eu olho essa primeira imagem, dá para eu definir bem as ruas, as avenidas, né? Estou vendo aqui uma rotatória. Quando eu olho essa segunda imagem, eu não consigo definir ruas, avenidas, né? Eu vejo apenas um amontoado de construções, de prédios. Essa cidade aqui é uma cidade planejada, certo? Essa daqui não. Essa aqui cresceu de forma espontânea. Aí agora vamos entender melhor o que isso significa. Na página 3, ele vai falar aí da origem das cidades no Brasil, né? E ele diz que geralmente as cidades elas surgem de forma espontânea, ou seja, tem origem na aglomeração de pequenos povoados que crescem ao redor de um centro comercial, uma instituição religiosa. A cidade ela vai crescendo de um centro, né, crescendo ao redor. Geralmente isso ocorre em torno de uma igreja, né, cidades pequenas, assim, interioranas e tal, geralmente é através de um centro religioso, né? Constrói-se a igreja, tem uma praça e a partir dali a cidade ela vai se expandindo, certo? De forma não planejada. Por isso é muito comum no centro histórico de uma cidade a preservação de praças, igrejas e outros monumentos que são símbolos de sua origem e fundação. Aí nós temos uma segunda imagem, né, com algumas informações que exemplificam a origem espontânea ou natural das cidades brasileiras, né? Fala aqui de São Paulo, que começou a ser colonizada em 1532, quando Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente. Então, a partir dali, ela foi expandindo, né? De forma espontânea. E abaixo tem a imagem aí do Forte dos Reis Magos, né? Aqui de Natal, que foi construído no século 16 e representa o marco da fundação da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Na página 4, sim, deu para entender, né? Cidade que cresce de forma espontânea, a partir de um determinado centro, ela vai se expandindo, né? De forma, digamos que desorganizada, né? Não tem uma organização precisa. A página 4, ela vai falar sobre as cidades planejadas. Então, as cidades planejadas, elas são idealizadas, são projetadas, né? Depois são construídas, ou seja, ela é toda planejada, né? Faz um projeto inicialmente e é construída da mesma forma que está ali. Então, eu vou ter bairros residenciais, eu vou ter bairros comerciais, bairros industriais, né? Não vou ter uma mistura. A construção de uma cidade planejada envolve questões relacionadas à sua estrutura e organização. A largura das ruas é pensada, né? Locais específicos para a construção de moradias, parques, estabelecimentos comerciais, foi como eu falei agora, né? As indústrias, então, elas vão se concentrar em locais pré-definidos, né? Aí aqui nós temos algumas imagens, certo? De cidades planejadas. Nós já falamos em sala sobre Brasília, né? A capital do país que foi planejada, né? Já comentei com vocês que tem a forma de
aeroplano, né, de um avião. E aqui, ó, é o projeto da cidade de Brasília. Então, da forma como está aqui, é a forma que foi construída, ok? Aí, com o passar do tempo, mesmo as cidades planejadas são sujeitas ao processo de crescimento urbano espontâneo e acelerado, ocasionando problemas como falta de serviços públicos, infraestrutura e mobilidade pública. Por mais que a cidade ela seja planejada, né, inicialmente, mas a tendência sempre é crescer. Então, esse crescimento que muitas vezes não foi previsto, né, ou planejado, um crescimento tão grande, digamos assim, ela pode ter o crescimento espontâneo, né? A partir daquela projeção, por exemplo, Brasília, que vocês viram aí o projeto. Então, depois disso aí, com certeza cresceu. Então, não vai crescer mais de uma forma tão planejada, certo? Aí ela vai tender ao crescimento espontâneo. Aí nesse quadro aí fala da cidade de Salvador, né, na Bahia, e sobre Brasília, ok? Vocês vão fazer aí uma leitura atenta. A página 6 e 7 são questões relacionadas ao conteúdo, né? Vocês vão dizer qual é a diferença de uma cidade de origem natural ou espontânea, como eu falei, e uma cidade planejada. Qual é a diferença? Vocês vão citar exemplos de cidades planejadas no Brasil, né? Elas estão livres de problemas urbanos? Elas não estão livres, né? Porque elas sempre têm um crescimento, às vezes, acelerado. Então, muitas vezes, o crescimento da cidade ele vai além do crescimento dos serviços, né? Em alguns casos. Então, não significa dizer que é porque é planejada é a cidade perfeita, que não vai ter problemas. Não, pode ocorrer sim, certo? Aí eu tenho duas imagens, vocês vão relacionar, né, com as informações. Na página 7 eu tenho um mapa, não é? E que vocês vão utilizar aí as informações abaixo para responder as questões. Né? Com o lápis de cor amarela, pinte as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras classificadas como cidades planejadas. E como é que eu vou saber? Volta aqui na página e vai olhando quais são os estados, ok? Qual dessas capitais é chamada de capital federal? Né? Qual é a capital federal do Brasil? E em que unidade ela se localiza? Você vai fazer uma rachura, né, na unidade federativa onde você mora, né? Você vai fazer vai marcar. Em uma unidade federativa, na sua unidade federativa, há uma cidade planejada? No Rio Grande do Norte, que é onde você mora, tem cidade planejada aqui? Se a resposta for positiva, registre o nome da cidade. Então, você vai pesquisar. Se houver alguma cidade planejada aqui no Rio Grande do Norte, né, você vai dizer qual é. Se não tem, então não marca. E, por fim, você vai completar a legenda do mapa, né? Vai escolher uma cor, né, para registrar aqui a legenda de acordo com a cor que você pintou aqui, ok? Eu espero que tenha ficado claro, né, a diferença aí de uma cidade espontânea para uma cidade planejada. Dê para vocês fazerem as atividades aí sem muitas dúvidas, né, sem muitos problemas. Porém, qualquer dúvida, não esqueçam, podem entrar em contato, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.